Rico em vegetação, o bioma cerrado ainda tem muitas espécies a serem estudadas. Hoje vamos saber como essa grande variedade influencia na agricultura do bioma. Acompanhe agora em mais uma capacitação tecnológica. Olá, meu nome é José Felipe Ribeiro, sou pesquisador da Embrapa Cerrados e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a vegetação do bioma cerrado. Por que a gente acha importante falar sobre a vegetação do bioma cerrado? Porque se a gente vai falar sobre Código Florestal, se a gente vai falar sobre recuperação de área degradada, se a gente vai falar de recuperação do bioma, nós temos que saber quais são as principais formações e as principais fitofisionomias que o cerrado tem, né? Então, nós vamos falar aqui, nós temos como objetivo nessa conversa falar sobre os biomas brasileiros, né, como é que ele está interrelacionado com o cerrado, como é que o clima e o solo está agindo como combustível, né, como agente formador, como condicionante e limitante dessas fisionomias, né? E vou falar então exatamente quais são essas formações e quais são essas fitofisionomias. Está aí nosso planeta, América do Sul, e como é que estão os biomas nesse nosso país, né? A gente sabe o que é o cerrado, mas que ele está circundado aqui pelos campos sulinos, né, pelos pampas, onde nós temos lá a temperatura média de 15 graus, pluviosidade de praticamente 1.700 milímetros. Nós temos a Mata Atlântica, vocês vão ver que ela é mais quente, né? Está aí chovendo quase 2.200 milímetros. Nós temos a Caatinga, que é ainda mais quente que a Mata Atlântica, mas com a pluviosidade não chega a 700 milímetros, tá certo? Depois temos a Mata Amazônica, que tem uma temperatura mais baixa do que a Caatinga, mas a pluviosidade é quase 3 vezes maior do que a Caatinga. Temos aqui o nosso Cerrado, que tem uma pluviosidade aí na faixa de 1.500 milímetros, uma temperatura média de 20 graus. E, finalmente, o Pampa, no Pantanal, desculpe, onde nós temos aí uma temperatura média de 26 graus, é mais alta do que do Cerrado, mas chove muito menos do que aqui. Muita gente acha, isso é bom relatar, né, que o Pantanal, pela sensação de que lá parece mais úmido do que aqui, mas não é. Lá chove muito menos do que aqui, 1.200 milímetros lá de média, mas o que tem é que aquela água simplesmente escorre para lá, né? Muita água do Cerrado vai para o Pantanal, tá certo? Então esses são os nossos vizinhos. Quando a gente fala do bioma cerrado, para falar da vegetação do Cerrado, a gente entende que ela depende do clima que acontece aqui, mas também depende do que está acontecendo nos biomas que estão nos circundando. Vamos lá? Então, dentro do Cerrado, nós temos essas paisagens que são das formações florestais, savânicas e campestres. Certo? O que é isso aí? Eu gosto de mostrar essa imagem porque, para a gente entender, dentro daquele conceito de savana, onde está o cerrado, isso aqui é uma imagem de uma savana africana, tá certo? Que tem os animais específicos daquela região, mas é uma área, como nós já conversamos anteriormente, de árvores espalhadas no substrato, em meio a um substrato graminoso, tá certo? A gente compartilha a formação savânica aqui no Brasil, na África, né, no norte da Austrália. Então, esses são todos ambientes onde acontece essa savana. Mas o que determina isso aqui? Nós estamos falando do clima. O que do clima? Nós estamos falando do inverno seco e de um verão chuvoso. É isso que determina o cerrado do jeito que ele é. É esse o principal fator condicionante do que nós temos como paisagem para o cerrado, e depois esse clima em função do solo que nós temos nessa região, tá certo? Então, quando a gente fala em sazonalidade, está aqui abaixo do Equador, nós temos a estação seca acontecendo na metade do ano, então é junho, julho, agosto, principal pico da estação seca, quando nós estamos abaixo do Equador. Se a área de savana acontece acima do Equador, essa situação se inverte. Nós temos o período chuvoso em junho, julho e agosto, tá certo? Mas ambas as áreas, tanto acima do Equador quanto abaixo do Equador, nós estamos falando de uma região que tem
sazonalidade marcante, com um inverno seco e um verão chuvoso. Vamos lá, vamos falar agora do solo. Nós já tivemos bastante informação anteriormente com o professor Gustavo Curso, com a Michele, né, sobre quais são os principais solos que o Cerrado tem. Né, latossolos, terra roxa estruturada, cambissolo. E essa paisagem de Cerrado, né, essa paisagem de fitofisionomias, ela está associada, de certa maneira, com essas classes de solo. Né, nós temos aí 43% de latossolo, e aqui acontecendo o cerradão, o cerrado denso, o cerrado típico, mata seca, semidescida, quando a gente fala em latossolo roxo, um solo com melhores condições. Isso foi bastante discutido em termos de relação solo e planta. Né? Mas a gente vê os solos hidromórficos aqui relacionados com vegetações de ambientes úmidos. Né? Então, essa relação solo, classes de solo e planta, ela depende dessa condição que o solo está apresentando e que o clima está apresentando, tá certo? Então, quando a gente fala de bioma cerrado, cerrado sentido amplo, sentido restrito, nós temos lá as formações florestais, savânicas e campestres, e dentro de cada uma delas nós temos fisionomias, e nós vamos trabalhar cada uma delas. Quais são as 4 fisionomias que nós temos nas formações florestais, quais são as fisionomias que nós temos na formação savânica e na sina campestre. Por que isso é importante? Isso é importante, gente, porque para a gente poder recuperar esses ambientes, nós temos que saber quais são as condições que são condicionantes para que essa vegetação ocorra ali. Né? Além do clima, o solo. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desse daí. Da vegetação florestal, tá certo? A vegetação florestal, basicamente, ela é dividida em 2 situações. A vegetação do flúvio, vegetação associada aos rios, e vegetação associada ao interflúvio. Né? Então, nós vamos falar das formações florestais ligadas aos rios, aos flúvios, né? Que geram ambientes alagados e geram ambientes úmicos. Quando a gente fala em alagado, nós estamos falando das espécies hidrófitas. Quando nós estamos falando dos úmidos, nós estamos falando das espécies higrófitas. Né? Então, esses ambientes na mata ciliar é uma delas. O que é a mata ciliar? É a vegetação florestal associada, que acompanha as margens de grandes rios, rios de médio porte, que sim, visto de cima, ela parece um olho. Né? E o nome ciliar vem exatamente da mesma função. A vegetação da beira do rio vai proteger esse rio, como um cílio. Né? Ela vai servir como filtro, né? desse rio, para que a gente possa assegurar, então, qualidade de água. Tá certo? Além da mata ciliar, nós temos as matas de galeria. O que são as matas de galeria? A vegetação florestal que acompanha córregos e rios de pequeno porte. Nós estamos falando da galeria por quê? Porque ela cobre, então, a água. Né? Essa visto de cima ali, o que o rio vê é uma vegetação. Então, são rios menores, são rios mais perto de nascentes. Né? Aqui, quando a gente fala no Brasil Central, né, Distrito Federal, por exemplo, nós estamos falando de uma série de matas de galeria desse tipo, porque nós estamos perto do berço das águas. O Cerrado é o berço das águas. Né? Nós temos vários rios de pequeno porte aqui. E nesse rio de pequeno porte, nós estamos falando aí, então, de vegetação que pode ser alagada ou pode ser não alagada. Tá certo? Vamos em frente. Assim como nós falamos das áreas das formações florestais de ambientes de flúvio, de rio, nós temos de ambientes de interflúvio, que são as áreas de ambientes secos, mesófitos, né, e muito seco, onde nós temos uma vegetação xerofítica. A primeira delas é a mata seca. A mata seca é um ambiente interflúvio onde a vegetação é basicamente xeromórfica. Né? O que acontece ali? Nós temos situações onde vocês podem ver aqui que na época seca ela praticamente perde todas as folhas. Por que ela se dá esse luxo? Né? O que é que compensa? Qual o fator que condiciona a seca? Mas o que dá esse luxo para essa vegetação? Não falta nutrientes, são solos melhores. Então o que acontece? Quando vem a chuva, ela tem condição de recuperar e reconstruir todas aquelas folhas que ela perdeu durante a estação seca. Tá certo? Então, isso é um ambiente
é uma característica ecológica desse ambiente das matas secas, né? Que pode ser sempre verde e até, no caso aqui, totalmente com uma queda totalmente de folhas, tá certo? Nós vamos falar aqui do cerradão, que é uma vegetação que está praticamente desaparecida, né? Porque as pessoas acham que porque você tem uma paisagem com biomassa grande, que o solo também é bom, mas não é. Ela compensa isso aí por alguma disponibilidade de água, né? Por isso uma vegetação mais mesófita, né? Mas o solo é muito pobre, uma vez eliminado, né? A agricultura não se desenvolve bem, então essa vegetação está praticamente desaparecida. No caso da mata seca, como você tem um solo mais raso, ela tem sobrado mais, porque a mecanização da agricultura não acontece nela, né? Vamos passar em seguida para as formações savânicas, tá certo? A formação savânica é aquela agora, saímos das florestais, vamos falar das formações savânicas que tem uma série de condições de solo mais raso, de solo mais profundo, dependendo de como a condição é de fertilidade desse solo e de condição de água que esse solo tem, né? Então, lembrando mais uma vez, como já foi falado em outras oportunidades, as formações savânicas acontecem aqui no Brasil, no Cerrado, também acontecem fora do Brasil, na África, Venezuela, né, como aqui nos Llanos, né, no Amapá, na Bahia, no Planalto Central e, no caso aqui, na África. Então, vamos falar aqui do cerrado sentido amplo, né, que é uma vegetação que pode sair de áreas mesofíticas, né, e mais secas, assim como são os cerrados rupestres, né? Então, vamos falar do primeiro ambiente de interflúvio, onde é um ambiente seco, é o cerrado denso. O cerrado denso, ele tem uma vegetação, como o próprio nome diz, são árvores espalhadas, né, nesse ambiente, mas com altura um pouco maior, né, e entremeada com a vegetação graminoide. O cerrado típico, né, já tem um número menor de árvores, o porte está aí na faixa de 5 a 6 metros, né? Temos várias paisagens aí de cerrado, né? E é um ambiente de interflúvio. Agora vamos começar a falar do Parque de Cerrado. O que é o Parque de Cerrado? Aí nós já estamos numa situação de água. O nível do lençol freático é maior, né? E as árvores se acumulam nas áreas onde, em tese, seriam um pouco mais secas, né? Ou por alguma condição do solo. É por isso que fica chamado parque. A explicação de parque é porque é chamado parque de diversão, né? Vamos tocar nesse assunto porque, exatamente, é o local onde as árvores se agrupam, né? Num parque de diversão, nós temos um lugar onde nós temos um agrupamento de coisas para se divertir. No caso, o Parque de Cerrado é um local onde as árvores estão agrupadas, tá? É uma outra situação, o Cerrado Rupestre. Aqui é bem seco, né? É uma área bem seca, são áreas de altitude, com a florística particular desse ambiente, né? Nós temos espécies endêmicas dessa região, bastante típicas, né? Com o solo bastante raso. E depois vamos falar dos palmeirais, né? Que nós temos 3 tipos, aí dependendo da espécie que domina nesse ambiente, né? As guerobas, né? O buriti, indicando ambientes mais úmidos, né? E outros ambientes mais secos aqui no caso. Vereda é um outro ambiente de savana, onde nós temos indivíduos esparsos, né? Indivíduos lenhosos esparsos, em áreas alagadas, que são com espécies hidrofíticas, ou úmidas com espécies higrofíticas, né? O higrófito. Eu quero dar um exemplo aqui de águas emendadas, né? O que é? O divisor, a gente está acostumado com o divisor de águas em montanha, onde a chuva cai e escorre para um dos lados da montanha. No caso aqui famoso, aqui nós temos o Encontro das Águas, o Jorge deve falar bem esse assunto para falar quando a gente abordar o assunto de água no biomas, né? Exatamente, nessa situação de águas emendadas, o divisor de águas é muito discreto, né? E aqui nós temos um córrego saindo para um lado, o córrego Brejinho para um lado, né? E indo para o outro lado, o Veredinha, tá certo? Vamos passar aqui agora para a última das fisionomias, né? Para a última das formações, digo. Nós já falamos das formações florestais,
que são ligadas ao rio, ao flúvio ou às áreas secas. Falamos das formações savânicas, que também têm ligações com área, com solo mais rico, com solo mais pobre, com água. E agora eu vou falar da última parte do bioma, da vegetação do bioma, que são as formações campestres, tá certo? Que são os campos sujos, campo limpo e o campo rupestre, tá certo? Vamos lá. Também essas áreas são ligadas aos recursos à hidrologia do ambiente, né, e fertilidade. Nós temos campo limpo na beirada da mata ciliar, né, nós temos os campos limpos úmidos, na área rupestre, nós vamos ter isso aí também. Temos as áreas secas, tá vendo? Em topo de morro, né, em solo bem raso. Né, essas são as diferentes. Aqui o solo é mais profundo e aqui o solo é mais raso. Nos exemplos que nós vimos lá com o professor Gustavo, ele mostrou bastante bem essa interação do gradiente da pedrosequência, né, da topossequência, onde sai do solo mais profundo para os solos com a ação da hidrologia mais perto da mata ciliar. Né? Temos o campo rupestre, vocês vejam aqui tem uma topossequência, onde você tem uma área bem seca, mas aqui acima, quando você vai descendo, ela fica úmida ali no meio, e a florística é totalmente diferente. As espécies que ocorrem nessa área são totalmente diferentes. Tá certo? Tem aqui a umidade e tem áreas bem secas de campo rupestre. Finalmente, o campo sujo, né? Por que sujo? É porque você tem espalhado alguns arbustos no meio desse campo. Né? E aí, as evidências de um solo um pouco menos profundo, né? Não tão raso quanto foi na situação de campo limpo, e aí acontece esse ambiente de campo sujo. Eu quero mostrar isso na paisagem, nós temos aqui uma paisagem do Parque Nacional, né? Mostrar um detalhe disso aqui, onde tem uma outra situação, você tem um campo limpo, úmido, tem uma diferença daqui da parte mais baixa aqui de 10 metros, nós estamos em 1.004 metros para 1.015 metros, 10 metros, onde nós temos uma área de campo limpo com murundu. Então é um campo limpo, úmido, com pequenos montinhos, né, que são os chamados murundus. Uma paisagem bastante típica aqui da região também, indicando esses solos com bastante umidade. Tá certo? Como é que está? Se a gente vai modelar para entender quais são os parâmetros, né, que estão envolvidos, né, água, nós falamos de água, fertilidade do solo e luminosidade. Como é que estariam essas vegetações, né, essa vegetação do cerrado ligada com esses ambientes? Estão vendo que você tem solos eutróficos, as matas secas, as matas ciliares, ligadas com solos mais ricos, com solos com mais água, você vai ter essa floresta também, mas você tem áreas de campo também ligadas. Então, essa integração de fatores condicionantes que estão determinando essa vegetação, desses fatores que estão condicionando e que estão limitando essa ocorrência, é o que a gente vai procurar entender quando a gente olha clima e solo. Tá? Então, fazendo uma revisão dessa nossa conversa sobre a vegetação do cerrado, a gente vê que ela depende, então, dos biomas que nos circundam, depende essencialmente da sazonalidade do clima, de inverno seco e verão chuvoso, né, como combustível para essa distribuição de vegetação, e também depende do solo, né, das condições do solo, condições de geomorfologia e hídrica desse solo, para que essas diferentes formações que a gente acabou de conversar possam acontecer nesses ambientes. Então, falamos das formações florestais, falamos das formações savânicas e campestres e desses fatores que condicionam a ocorrência dessa vegetação. Então, falamos aqui, eu sou o José Felipe Ribeiro, né, coordenador do componente Cerrado do projeto Biomas, e eu gostaria de agradecer aqui, então, essa conversa que eu tive com vocês. Obrigado.